Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar o funcionamento básico do circuito RC integrador e diferenciador. Vamos lá? Se eu perguntasse a você que circuitos são esses da figura, provavelmente você responderia: um filtro passa alto e outro filtro passa baixo. E está correto se olharmos sob o ponto de vista das tensões alternadas senoidais, mas sabia que esses circuitos têm outro nome quando usados em corrente contínua? O primeiro circuito RC é chamado de integrador e é de longe o mais conhecido. Ele é chamado assim porque a tensão na saída é tomada sobre o capacitor e essa tensão é resultado da operação de integração da tensão de entrada. A operação de integral é uma das operações do cálculo. O segundo circuito é chamado de diferenciador. Ele é chamado assim porque a tensão na saída é tomada sobre a resistência, e essa tensão é o resultado da operação do produto da corrente pela resistência, lei de Ohm simples. Mas a corrente passa pelo capacitor, é a função da operação diferencial do cálculo. Por isso a tensão na saída vai ser resultado da diferencial da tensão de entrada. Mas por que aparecem essas funções estranhas nesse circuito, a diferencial e a integral? Tudo devido à equação básica do capacitor. Veja ela na figura. Eu, inclusive, já fiz um vídeo explicando essa equação nos mínimos detalhes, inclusive como resolver essa operação diferencial. Isso tudo está na descrição desse vídeo. A equação básica do capacitor diz que a corrente no capacitor é a função do valor do capacitor e da taxa de variação da tensão sobre o capacitor. Essa taxa de variação é chamada de derivada no cálculo. Veja na figura como ela é escrita. Essa equação é útil para saber a corrente no capacitor quando eu sei a tensão sobre esse capacitor. Mas se eu tiver corrente e quiser saber a tensão, aí é só aplicar a função inversa, que é a integral. Veja como é escrita na figura. Aquele S gigante é o símbolo da integral. E para ter um valor exato, ela deve ser calculada tendo um tempo inicial t0 e um tempo final tf. Claro que o valor exato vai depender dessas operações complicadas, a derivada e a integral. Mas aqui eu não estou interessado no valor exato, mas no conceito, pois os nomes desses circuitos sairão desses conceitos. Uma forma simples de explicar a integral de uma função é pensar que ela expressa a área sobre o gráfico. Veja o gráfico de uma função constante, é a função da tensão de uma bateria a partir do momento que ela é ligada. A função integral é a área desse gráfico, mas você precisa especificar o tempo final. Por exemplo, após um segundo a área será 10 volts vezes um segundo, 10. Mas se o tempo for aumentando, em 2 segundos será 20, em 3 segundos será 30 e assim por diante. Podemos até desenhar o gráfico da função integral no tempo. O seu valor indica a área da função inicial. Em suma, conhecendo o gráfico da função, você determina a integral calculando a área. A diferencial expressa a taxa de variação da função inicial. Se a função inicial variar, a diferencial indica a taxa de variação em relação ao tempo. Veja a figura abaixo. A função de uma fonte de tensão cuja tensão varia no início. É isso que acontece na prática. A tensão não sobe de imediato. Nesse caso, a tensão saiu do 0 até 10 volts em 1 segundo e depois ficou estabilizada em 10 volts. Como a diferencial expressa a variação, só vamos ter um valor para a diferencial entre os tempos t0 e t1 de 1 segundo. Essa variação é uma constante igual a 10 volts por segundo. Essa é a taxa de variação ao longo de todo esse tempo. Após o tempo de 1 segundo, a função inicial se mostrou constante, não variou. Então a diferencial é zero. Em suma, a diferencial só vai apresentar um valor durante a variação da função inicial. Note que quanto mais rápido variar uma função, maior será a diferencial. Assim, se no exemplo anterior o tempo t1 fosse de meio segundo, a diferencial seria de 20 volts por segundo. No circuito da figura, a tensão de saída é o produto da resistência pela corrente que circula no circuito, que é função da corrente no capacitor, que é uma função diferencial, e que aparece em todo o livro. Esse circuito é equivalente a um circuito de carga e descarga de um capacitor. A corrente é máxima no início e vai caindo de forma exponencial até aproximadamente zero no tempo de 5 constantes de tempo RC. Esse gráfico é o gráfico de uma diferencial. Note que enquanto o capacitor
está carregando, tem variação da corrente. Então, a diferencial apresenta um valor. Mas depois do capacitor carregado, não tem mais variação da corrente, então a diferencial é zero. Ao aplicar um pulso de onda quadrada de tensão ao circuito RC da figura, a tensão de saída vai ser a tensão sobre a resistência R, que é igual à corrente vezes a resistência. Mas a corrente foi vista há pouco. É a função da corrente no capacitor, que é uma função diferencial. Por isso esse circuito é chamado de diferenciador. Note que só aparece um pico de tensão na saída quando o pulso da tensão na entrada está variando, ao ligar e ao desligar. No tempo final vai aparecer um pulso de tensão negativo, porque o capacitor vai estar se descarregando e a corrente vai circular no sentido contrário. No circuito integrador, a tensão é retirada direto sobre o capacitor, e você viu há pouco que essa tensão é a função da integral da corrente que circula pelo capacitor. Mas no circuito RC, todo mundo está careca de saber a resposta da tensão sobre o capacitor. É aquela conhecida função exponencial que mostra a carga do capacitor, e que a partir de 5 vezes a constante de tempo, ela fica praticamente constante. Essa tensão na saída é na verdade a integral da função da corrente visto antes, a área da função da corrente. Essa área vai aumentando rapidamente no início, mas chega ao seu valor máximo no final. E como a corrente não varia mais, esse será o seu valor máximo. Por isso, esse circuito é chamado de integrador. O integrador é muito usado na eletrônica, porque a tensão no capacitor pode ser usada para avaliar o tempo que o capacitor está ligado, mesmo não sendo uma função linear. Mas para pequenos tempos, até uma constante de tempo RC, essa variação pode ser considerada linear. Então é muito usado em temporizadores com atraso ao ligar. A tensão VB na figura vai demorar um pouco para alcançar o valor de disparo do transistor, o tempo determinado pela integral. O diferenciador tem menos aplicações, mas tem uma aplicação muito importante. É o circuito abaixo. Nesse circuito, a tensão sobre a resistência é um pulso. Sempre que uma chave for ligada ou desligada, esse sinal pode ser usado como um clock. Uma aplicação é em contadores. Uma outra aplicação é para fazer um temporizador de atraso no desligar. É só inverter o capacitor e a resistência do circuito anterior. Ao ligar a chave, o capacitor vai mandar corrente para a base do transistor que liga. Ao final do tempo de carga do capacitor, a corrente cai a zero e o transistor desliga. A resistência RD serve para descarregar o capacitor. Você deve evitar de descarregar o capacitor com uma chave de fenda. Ao fazer isso, equivale ao circuito RC com baixa resistência. Então a variação da tensão sobre o capacitor será muito rápida, quase instantânea. Com uma variação tão rápida, a corrente tende a valores muito altos e poderá danificar o seu capacitor. Por isso você vê aquela faísca ao fazer isso. Ou quando fazia isso, que agora você já sabe, não deve fazer mais. Você viu nesse tutorial por que os circuitos das figuras são chamados de integrador e diferenciador. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!